Professora, você me escuta? Sim, eu estou escutando, pode falar. Bom dia. Hoje você vai fazer uma revisão para P1? Isso, eu fiz uns exercícios para revisar a parte de Lei de Newton e na semana que vem a prova de vocês começa só na quarta, né? Que é dia 27. Então no dia 26 a gente vai ter outra aula de exercícios, aí eu vou fazer a parte de cinemática. Então hoje eu peguei leis de Newton e leis de Newton no movimento circular. Aí Tudo semana que bem, vem a gente revisa aquela parte de cinemática que a gente viu bem no comecinho do curso. tudo bem. E você escolheu o exercício da lista ou são outros? Eu escolhi outros exercícios, eles têm muito parecidos na lista também, mas eu escolhi alguns exercícios assim, aqueles exercícios clássicos que a gente tem. Tá bom, obrigado. Aí, alguns deles são parecidos com o que tem na lista, outros um pouquinho diferente, mas são exercícios clássicos que você sabendo resolver eles, você sabe aplicar para outros, tá bom? Aham, obrigado. Pessoal, já são 9h04, tem só 14 pessoas conectadas, mas eu já vou ter que começar porque eu preciso... Peraí que tem alguém falando alguma coisa. Deixa eu tentar deixar aberto aqui o chat. Encontrar a resolução do exercício 6 da lista 2. Esse eu não lembro. Como assim encontrar? A gente chegou a fazer, eu não lembro se a gente fez esse da lista 2, mas depois eu posso dar uma olhada e passar para vocês. Bom, como na prova só vai cair aquela parte até a parte 1 do curso, que era a parte até leis de Newton e aplicações das leis de Newton, eu vou fazer, então, essa aula e a próxima, uma revisão, porque daí é o que é interessante para vocês para a prova. E aí, depois da semana de provas de vocês, a gente retoma todos esses exercícios. O 6 eu não lembro se eu fiz, o da lista 2, eu vou dar uma olhada depois aqui nas minhas anotações. Se eu tiver feito, eu passo de novo para vocês. Ou então, se eu não tiver feito, eu posso mandar em PDF, tá bom? Bom, vamos começar então. Eu preparei alguns exercícios aqui para revisar para a prova. Um deles é aquele exercício de leis de Newton num plano inclinado. Então, você tem aqui um bloco de massa M num plano inclinado que tem um ângulo alfa. Então, deixa eu tentar pegar minha caneta aqui. Então, você tem aqui um ângulozinho alfa. Aí, se um problema te pergunta qual que é a aceleração do bloco caso não haja atrito, como que você faz? Você só tem duas forças agindo, então o primeiro passo é você fazer um diagrama de corpo livre do seu corpo. Então, nesse caso aqui, você só vai ter a normal e o peso sempre apontando perpendicular à superfície, então se aqui é a nossa superfície, o peso ele tem que estar fazendo sempre um ângulo de 90 graus. Aliás, sempre na direção que você tem o G, né? Então, se o G está para baixo, o seu peso ali está nessa mesma direção. E você tem a normal, que é perpendicular à superfície. Então, desculpa, eu falei ao contrário. O peso ele está sempre apontando aqui na direção de G, mesmo que não seja 90 graus com essa superfície aqui. E a normal, sim, ela é perpendicular a essa superfície. Então, a força-peso está nessa direção e a normal nessa direção. E nesse caso, você só tem essas duas forças. Então, como que você tem que resolver esse problema? Você tem que fazer uma decomposição dessas forças para um dado referencial. Então, no caso deste problema, eu coloquei esse referencial aqui, o x aqui paralelo à superfície do plano inclinado e o y apontando perpendicular a esse x. Então, aqui tem 90 graus.
Então, aqui, o que que acontece? Você não tem movimento na direção em Y, então, o somatório das forças na direção Y tem que ser igual a 0. E na direção Y, o que que você tem? Você tem a normal e você tem a componente do peso projetada aqui na direção Y. Essa projeção aqui, se aqui é alfa, esse ângulozinho aqui entre esses dois vetores também é alfa. Então, nessa direção aqui em Y, a gente tem P cosseno alfa. Então, a gente chega que a normal menos o P cosseno alfa é igual a 0. Então, a normal vai ser mg cosseno alfa, isso em Y. Aí, o que que a gente tem lá na direção X? Na direção X, a gente só vai ter aquela componente do peso que aponta na nossa direção X. Então, você tem aqui a direção X para essa direção, você tem essa componentezinha aqui. Opa. Então, você vai ter essa componentezinha. Essa componentezinha aqui na direção X. Então, na direção X, você tem lá o somatório das forças, só tem o Px, e o somatório das forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. O problema te pediu qual que é a aceleração nesse caso. Então, a gente tem a componente do peso na direção X, e no caso vai ser mg seno alfa. Por quê? Basta você... Deixa eu voltar aqui. Basta você fazer essa decomposição aqui. Então, agora você tem a componente, vou colocar em vermelho, nessa direção aqui. Esse aqui é o ângulo alfa. Essa componente aqui é P seno de alfa, porque está no cateto oposto. Tá? Bom, então, na direção X, a gente vai ter só que P seno alfa, que vai ser mg seno alfa, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa aqui cancela e a aceleração é dada por g seno de alfa. Então, essa é a aceleração, caso você tenha só a normal e a força-peso e nenhuma outra força mais agindo no seu sistema. Aí, digamos que a gente mude esse problema. Vitor, eu vi agora que você fez uma pergunta. A prova teste, a gente ainda vai mandar para vocês um link para vocês testarem lá no Stoa, tá? Então fica tranquilo que eu acho que ainda não tem uma data fixa para isso. A prova mesmo vai ser dia 29, mas a prova teste a gente ainda vai mandar, é mais para vocês verem como é que vai ser. E se prepararem, assim, saberem como é que as questões vão aparecer, onde tem que colocar a resposta e tudo mais. Tá bom? Mas a gente ainda vai mandar esse link para vocês. Vai ser aí na próxima semana, nos próximos dias. Bom, voltando aqui ao problema. Então, imagine que você tem esse bloco num plano inclinado, mas agora existe um atrito entre o bloco e o plano inclinado. Então, digamos que o problema te pergunta qual a relação entre μ, que é o coeficiente de atrito, e o ângulo alfa para que o bloco desça com velocidade constante. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Bom, o primeiro passo é escrever todas as forças, né, do nosso sistema e colocar um referencial. Então, a gente pode usar o referencial igual no caso anterior, x na direção aqui paralela à superfície do plano inclinado. E agora a gente tem 3 forças agindo: a força-peso, a força normal e a força de atrito, que aponta sempre na direção contrária ao movimento. Então, se o nosso corpo ele quer descer, a força de atrito aponta para cima. Agora a gente precisa decompor essas forças de forma a escrevê-las de acordo com o nosso referencial, com as componentes em x e em y. Então, em x, a gente vai ter que o somatório das forças tem que ser igual a 0, por quê? Porque agora a gente falou que a gente quer que o bloco desça com uma velocidade constante, ou seja, não tem aceleração. Se não tem aceleração, o somatório das forças
tem que ser igual a zero. Se ele está com velocidade constante ou se ele está parado, a gente tem que escrever essa relação aqui. Quais são as forças que a gente tem agindo na direção x? A gente vai ter o Px, que é essa componente aqui, e a força de atrito. Então, o Px aponta na direção positiva, a força de atrito na direção negativa. Então, a gente pode escrever dessa forma assim. Px menos a força de atrito tem que ser igual a zero. O Px, ele é dado por mg seno de alfa, já que é o cateto oposto aqui, né? O ângulo alfa está aqui. E ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, e a gente também sabe, por outro lado, que a força de atrito, ela é μ vezes a normal. Então, a gente tem que descobrir quanto que vale a normal. Para descobrir quanto que vale a normal, a gente pode escrever as forças aqui na direção desse eixo y aqui. Então, em y, a gente tem que a normal, ela tem que ser igual ao P cosseno de alfa, que agora a componente em y aqui do peso é essa. Então, essa componente aqui. Então, a gente chega à conclusão de que a normal tem que ser mg cosseno alfa. Então, vale essa expressão aqui. Então, a força de atrito vai ser μ vezes a normal, que é mg cosseno de alfa. Então, essa é a expressão para a força de atrito. Bom, então, só escrevendo aqui, né? A gente tem lá que a força em x, que é o Px, isso aqui é o Px, tem que ser igual à força de atrito. A força de atrito a gente acabou de ver que é μ mg cosseno alfa. Então, igualando essas duas forças, a gente pode cancelar a massa aqui e a gente chega à conclusão de que seno de alfa por cosseno de alfa tem que ser igual ao coeficiente de atrito, ou seja, seno de alfa por cosseno de alfa nos dá a tangente de alfa, e a gente chega que a tangente de alfa tem que ser igual ao coeficiente de atrito. Então, essa é a condição para que a velocidade seja constante. Tá bom? Para que ele desça com uma velocidade constante. E a gente poderia mudar de novo esse problema e escrever... a gente poderia perguntar qual seria a aceleração do corpo com essa mesma força de atrito e esse mesmo alfa. Então, como que a gente faria isso? Digamos que alfa, mi e g são dados do nosso problema. Aí eu te pergunto qual que é a aceleração desse corpo, dado que existe essa força de atrito com esse coeficiente de atrito e existe esse ângulo do plano inclinado e o g é conhecido. Então, de novo, a gente escreve somatório das forças na direção x, só que agora isso vai ser igual a massa vezes a aceleração em x, porque agora a gente tem uma aceleração. O problema está pedindo exatamente isso, qual que é a aceleração. Em x a gente tem um px, a gente vai decompor esse p aqui na direção x em y. Então, na direção x é p seno de alfa, menos a força de atrito, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Aí, de novo, quanto que vale a força de atrito? Assim como no caso anterior, ela vai valer μ mg cosseno alfa. Isso vem da equação em y, tá? Que a normal tem que ser igual ao py. Então, a gente pode simplesmente reescrever essa equação aqui. Então, vai ficar P seno alfa menos a força de atrito, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. E aqui a gente pode cancelar a massa aqui, não depende da massa. Não depende da massa. E a gente consegue obter essa expressão aqui para a aceleração. Então, a aceleração ela depende do g, depende do seno do alfa e depende do coeficiente de atrito. E o que é interessante é que essa expressão aqui, ela é a aceleração para um caso geral. Você pode pegar essa expressão e começar a estudar casos particulares, por exemplo. O μ é igual a zero, não tem atrito. Então, a gente chega que a aceleração é g seno alfa, igual a gente chegou lá na primeira parte do exercício.
Ou então você pode estudar diferentes valores do ângulo aqui, por exemplo, ou até mesmo fazer com que essa aceleração seja nula, aí você consegue chegar nessa expressão aqui que relaciona o alfa com o coeficiente de atrito. Então, na verdade, esse exercício 4, ele é um caso geral para os outros 3 casos que a gente fez. Você poderia resolver esse exercício 4 e depois aplicar as condições dadas para casos específicos. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse exercício? Então, esse aqui ele é um exercício assim, bem clássico, né, de leis de Newton no plano inclinado, e eu fiz mais para relembrar vocês como que vocês fazem essas decomposições da força e tudo mais. É mais realmente um lembrete, mas ele é um exercício bem clássico. Bom, então agora eu quero ir para a próxima parte, que é forças no movimento circular. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar ou pode escrever aí no bate-papo. Acho que ninguém tem dúvida, né, por enquanto. Tá, então vamos para a parte de movimento circular, forças no movimento circular. Então, imagine que você tem um corpo qualquer de massa m, né? Então, eu coloquei aí uma caixa de massa m e ela realiza um movimento circular uniforme sobre uma mesa. E a caixa está presa a uma corda. Se o período do movimento é t, encontre a força da corda na caixa. Então, você tem lá uma corda, um corpo de massa m que está girando aí, está fazendo um raio R, né? Tem um movimento circular de raio R. E eu quero saber quanto que vale essa força F. Bom, como que nós fazemos isso? No caso do movimento circular, a gente sempre vai ter que o somatório das forças na direção radial ela é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, vale essa expressão aqui no movimento circular. Então, a força resultante na direção radial ela é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é dada por v² sobre r. E a gente também tem outras expressões para o movimento circular que a gente pode relembrar. Por exemplo, a relação entre a velocidade e a velocidade angular é dada por essa expressão, v igual a ômega-r. A gente tem que a velocidade angular é 2π sobre o período, e a gente pode então reescrever essa velocidade como o ômega vezes r. Então, o ômega é 2π sobre t. No caso, o problema deu pra gente o período, né? Então, ele está dando um período t e fala para encontrar a força. Então, a gente já tem aqui direto quanto que vale a força em termos de v. Só que a gente quer isso em termos de t. Então, basta fazer as substituições para os valores de v que a gente consegue chegar nessa expressão em termos de t. Então, eu simplesmente reescrevi essa expressão aqui. Então, ficou m por r e isso aqui é o v². O v² é 2πr por t, que veio dessa expressão aqui. Então, com isso, a gente já consegue escrever a força em termos do período e dos dados do problema, que é a massa e o raio. Então, não tem segredo. Toda vez que você tiver um movimento circular e você for pedido para encontrar força na corda ou alguma coisa parecido, o que você tem que fazer? O somatório das forças na direção radial tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, esse é um exemplo simples, só para relembrar. Agora vamos para a próxima página. Então, imagine que você tem agora um pêndulo cônico. Esse aqui eu acho que está na lista de exercícios, mas eu não tenho certeza. Se não tiver na lista de exercícios, acho que tem um no Moisés, pelo menos. O que você tem que fazer num caso de um exercício desses? Você tem ali um pêndulo, ele é um pêndulo cônico porque ele está girando, formando um cone aqui. Então, ele faz essa trajetória circular
mas ele está preso aqui num ponto fixo aqui em cima. Então, ele está fazendo um movimento de forma a fazer esse cone aqui, né? Então, imagina que tem um cone aqui. Então, como que a gente encontra as equações do movimento num problema desses? Então, imagine que esse pêndulo, ele tem aqui esse comprimento de fio L, ele está fazendo um ângulo beta com a vertical aqui, ele tem uma velocidade V e ele está realizando um círculo de raio R. Como que eu acho a relação entre essas grandezas? Bom, o que você tem que fazer? A tração na corda, ela vai ter uma componente na direção radial. Então, você tem lá, aqui é um diagrama de corpo livre para essa parte aqui. É um diagrama de corpo livre do corpo. Então, você tem lá agindo a força-peso e uma tração na corda aqui, que vai fazer esse ângulo beta com a vertical. Então, como que eu escrevo as equações do movimento? A gente pode fazer um referencial, como eu coloquei aqui. Então, você tem uma direção radial e você tem uma direção Y. Em Y, a gente sabe que o corpo está parado, o movimento está se dando apenas nesse plano aqui, que tem esse raio R. Então, a gente pode escrever as equações do movimento em Y, onde o somatório das forças tem que ser igual a zero, e na direção radial, onde a componente radial dessa força da tração, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, na direção radial, o que acontece? Você vai ter aqui a sua tração. Deixa eu mudar de cor. Você vai ter aqui essa força na corda, né? Eu chamei de F para não confundir com o período do movimento, tá? Porque o período no movimento circular é dado por T. Então, eu tô chamando a tração na corda de F. Então, você vai ter aqui a direção radial, ela tá para cá. Mas a força na corda tá nessa direção aqui, formando esse ângulo beta com a vertical. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma decomposição dessa força na direção radial. Então, se aqui esse ângulo é beta, esse de fora aqui também é beta. Então, a componente radial, ela pode ser escrita aqui. Então, vai ser essa força F seno de beta. Então, o somatório das forças na direção radial é só a componente da F na direção radial, que é F seno de beta, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Eu chamei de AC aqui, tá, gente? Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, a gente sabe que é V² sobre R, então já reescrevi aqui, e a gente tem essa equação. F seno de beta é igual a mv² sobre R. A gente guarda, isso é o movimento na direção radial. Em Y não tem movimento, então o somatório das forças é igual a zero. Então, vale isso aqui, que a componente... Agora a gente está pegando essa outra componente aqui, ó. Essa daqui. Então, essa componente tem que se igualar ao peso, para que o corpo fique ali parado na direção Y. Então, F cosseno de beta tem que ser igual ao peso, que é mg. Então, nós temos essa expressão aqui. Então, a gente pode combinar essas duas. Chamei de 1 e 2, né? Então, a gente pode dividir 1 por 2. Então, 1 é a expressão na direção radial, a expressão na direção Y. Você dividindo um pelo outro, você cancela essa força F e você consegue encontrar uma relação do ângulo com o V e com o R. Agora, imagine que alguém peça para você encontrar o período em função do comprimento do fio do pêndulo e desse ângulo beta. Então, você teria que usar ali as relações que você tem naquele triângulo. Então, só voltando aqui um pouquinho. Então, você tem aqui um L, né? Você tem aqui um comprimento L, você tem um ângulo beta e você tem um R aqui. Então, você pode fazer você pode encontrar uma relação entre esses valores. Então, no caso aqui, o que eu usei foi que o R
ele é L seno de beta. E aí eu escrevi que a velocidade, ela vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência, dividido pelo tempo que ele leva para fazer essa volta completa. Então, isso me dá a velocidade, já que a velocidade escalar é constante, né? Tem um módulo constante. O R, ele é L seno de beta, então só substituir essa expressão aqui embaixo, e aí você já consegue encontrar uma relação entre o período e o ângulo beta e o L. Então, eu só peguei aquela expressão lá em cima, né, de tangente de beta, e substituí esses valores. Então, isso aqui é o V ao quadrado, dividido por GR. Então, você só faz as continhas, simplifica tudo, e você consegue chegar numa expressão para o período desse pêndulo cônico. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é só, eu fiz essa parte do problema aqui, só para mostrar para vocês, assim, digamos que não foi dado a velocidade, foi dado algum outro parâmetro, por exemplo, o período. Então, como que você relaciona todas essas grandezas? Então, basta você usar essas relações trigonométricas que você vai ter no problema e o fato da velocidade ser 2πr dividido pelo período ali pelo período do seu movimento. Bom, então acho que esse aqui também não era muito difícil, mas eu queria mais era mostrar para vocês como é que você resolve esse tipo de problema. Um outro problema também clássico é do carro fazendo uma curva. Então imagina que você tem um carro ali fazendo uma curva numa superfície XY plana. Então, esse aqui a gente até fez há 2 semanas atrás, ele está na lista de exercícios, mas eu vou resolver de novo com vocês apenas como revisão. Então, como que você faz isso? Imagina que você tem um carro, ele vai fazer uma curva e você quer saber qual que é a velocidade máxima para que o carro não derrape. Então, é a mesma coisa de antes. Na direção, ali onde ele está fazendo esse movimento circular, você tem que fazer com que o somatório das forças seja igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E no caso, a única coisa que segura o carro é a força de atrito, para ele não derrapar. Se não tiver atrito, ele vai derrapar. Porque ele não vai ter nenhuma força agindo nessa direção radial para ajudar ele a fazer essa curva. Bom, então o primeiro passo desse problema é fazer um diagrama de corpo livre. Então eu escrevi esse referencial aqui. Coloquei um Y, o Y saindo da folha aqui nesse desenho inicial. E aqui a gente está olhando de frente o problema. Então, olhando de frente, faz quando você está olhando o carro de frente, você vai ter o peso e a normal na direção Y e a força de atrito apontando na direção radial, porque a tendência do movimento é ir para fora. Então, o carro vir aqui para fora. Então, a força de atrito tem que estar apontando para dentro. Então, a gente pode escrever essas forças. Em Y, a gente não vai ter nenhum movimento, então o somatório das forças tem que ser igual a 0. A normal menos o peso tem que ser igual a 0. Então, a gente chega que a normal tem que ser igual a mg. Na direção radial, o somatório das forças na direção radial tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, a gente sabe que é V² sobre R. E a única força que a gente tem é a força de atrito, né? Então, a força de atrito tem que ser igual a massa vezes V² sobre R. Por outro lado, a gente sabe que a força de atrito ela é μ vezes a normal. E a normal a gente acabou de encontrar aqui, que é mg. Então, a força de atrito é dada por μmg. Combinando essas 2 expressões, a gente tem isso aqui. A força de atrito é igual a mv² sobre r. Então, com isso, a gente consegue isolar o V e achar uma expressãozinha dependente do raio de curvatura e do coeficiente de atrito. Então,
não tem um grande segredo nesse tipo de problema. O somatório das forças na direção radial tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Bom, mas e se a gente tiver uma pista inclinada, o que que acontece? Pessoal, tudo bem até aí? Eu tô achando vocês muito quietinhos hoje. Tudo bem? Tá muito fácil, gente? Não sei, talvez vocês estão achando muito fácil, porque a gente já resolveu exercícios parecidos. Ou tá bom? Tá servindo como revisão? Só responde aí para eu saber se tá bom. Então tá bom. Tá. Então tá bom, gente. Esses são mais tranquilos, né? Não tem grandes segredos, mas como é uma revisão, eu quis pegar uns mais clássicos para realmente revisar e tentar ajudar aí quem tá um pouco perdido, né? Bom, então vamos lá. E um carro fazendo uma curva, e agora imagine que essa pista ela é inclinada, ela faz um ângulo beta conforme essa figura aqui. Então, como que a gente resolve nesse caso? Bom, de novo, a gente vai ter aqui uma direção radial e uma direção aqui que eu chamei de Y. Em Y não tem movimento, então a normal. Então, aí que tá. Nesse problema, Vitor, eu vi sua pergunta agora. A parte de lançamentos, aquela parte de cinemática, eu vou revisar na próxima terça, tá bom? Hoje eu peguei só leis de Newton e movimento circular. Aí semana que vem a gente vai fazer os de cinemática e unidimensional e bidimensional, onde tem os lançamentos. Bom, então só voltando aqui para esse problema. Nesse caso, a direção radial, ela tá aqui, conforme eu desenhei nessa figura. Então agora, em geral, o que a gente faz no plano inclinado? A gente coloca o eixo, onde o eixo X ele é paralelo aqui à superfície do plano. Só que no caso desse movimento circular, a gente tem a direção radial apontando para cá. Então a gente não vai mais usar esse referencial aqui, igual nos casos anteriores, igual lá naquele primeiro problema que eu passei de plano inclinado. A gente vai ter que colocar o nosso referencial conforme eu desenhei aqui. Então, agora, quem a gente vai decompor para ficar nas direções do nosso referencial vai ser a força normal e não a força peso. Em geral, a gente tem que decompor a força peso, né? Porque é ela que não está certinha com o nosso referencial. Mas agora, quem não está, quem forma um ângulo com o nosso referencial é a força normal. Então, como que a gente faz essa decomposição? A gente tem o nosso eixo Y aqui e a força normal. Se aqui é um ângulo beta, aqui também vai ser um ângulo beta. Só vocês irem fazendo aqui as relações de soma de ângulos dentro de triângulo que vocês vão chegar nessa conclusão. Então, em Y, a gente vai ter a normal aqui, que vai ter um NY na direção Y e um NR na direção radial. Então, em Y, a normal em Y menos o peso tem que ser igual a zero. Então, a normal em Y vai ser N cosseno de beta. Isso tem que ser igual ao peso. Então, a gente chega nessa primeira relação aqui. Na direção radial, a única força que está agindo é a normal, a componente da normal na direção radial. Então, vale essa expressão aqui. A normal na direção radial é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Nesse caso, a gente está supondo que não tem atrito. Então, não tem atrito e o que vai ajudar o carro a fazer essa curva sem derrapar, sem deslizar, é essa componente radial da força normal. Então, por isso que a gente pode escrever isso aqui, que em R, a componente radial da força normal é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é dada por V² sobre R. Então,
anormal na direção R, ela é N seno de beta, já que ela está aqui no cateto oposto, né, ao ângulo beta. Então, a normal seno de beta é igual a massa V² sobre R. Então, vale essa expressão aqui. Então, aqui a gente tem a expressão 1, a expressão 2. A gente pode dividir a expressão 2 pela 1. Por que eu dividi a 2 pela 1? Só para chegar na tangente de beta e cancelar esse valor, esse módulo de N. Então, dividindo 2 por 1, a gente cancela o N e chega que tangente de beta é igual a tudo isso aqui. A massa cancela e a gente chega aqui a V² RG, dividido por RG. Então, a gente chega nessa expressão aqui para velocidade. Então, essa é a velocidade, essa é a relação entre a velocidade, o raio de curvatura e o ângulo beta de inclinação da pista. Tudo bem até aí, pessoal? Esse a gente já tinha feito há 2 semanas atrás, né? Então, acho que todo mundo está mais familiar. Agora... Oi, gente, pode falar. Não, nesse caso, a gente formulou um problema onde o que vai fazer o carro fazer a curva é justamente essa componente radial da força normal. Então, nesse caso, a gente não colocou atrito, a gente considerou um problema onde não tem atrito para encontrar essa relação entre a velocidade e esse ângulo beta. Caso houvesse atrito, a gente teria que ver para onde está a tendência do nosso movimento. Então, se o carro ele tende a sair da pista, o atrito ele tem que estar contrário ao movimento. Então, ele também estaria para dentro. Isso. Na direção de R. Você teria aí a normal ajudando a fazer a curva e você também poderia colocar, tem atrito e a tendência do movimento é o carro ir para fora, então o atrito está para dentro na direção radial. Então, João, a força de atrito, ela sempre está oposta à tendência do movimento. Então, se a gente está considerando que ele vai fazer a curva com uma dada velocidade, a tendência dele é ir para fora. Então, a força de atrito está sempre apontando para dentro, para ele não derrapar, né? Bom, pessoal, então só para a gente... Depois a gente pode fazer, inventar um desse com atrito, tá bom? Para ver o que aconteceria. Mas o atrito, ele estaria apontando também na direção radial e não precisaria decompor, não. Que é a pergunta aí do João no bate-papo. Eu vou fazer um com atrito e vou mandar para vocês depois em PDF, tá? Pra gente ver como é que fica a expressão final. Bom, então, pessoal, eu queria ir para o próximo exercício, que é um exercício um pouquinho mais complicado, que começa a envolver polias e aqueles vínculos. Tudo bem? Podemos ir ou vocês querem tirar mais dúvidas dos anteriores? Bom, então vamos lá. Imagine que você tem esse problema aqui. Ele é um problema que está no Moisés. Eu acho que talvez esteja na lista de vocês também. E ele é um problema de polias, onde você tem 3 corpos de massa M1, M2 e M3 e 3 polias. Você tem 2 polias fixas. Você tem 2 polias fixas, que é essa polia 1
e essa polia 2, e você tem essa polia móvel, que é essa polia 3, que anda junto com o corpo 3. Então, como que a gente resolve esse tipo de problema? Imagine que o problema esteja pedindo as acelerações do corpo 1, 2 e 3 em função das massas M1, M2, M3 e a tração na corda. Como que você acha essas acelerações? Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer é escrever a tração na corda e depois fazer os diagramas de corpo livre e tentar achar o vínculo entre o movimento de cada um. Então, vamos lá. A gente sabe que a tração na corda ela é única, então a gente pode escrever aqui que a tração aqui agindo nesse corpo 1, ela vai se propagar aqui nessa corda, então ela também age aqui nessa corda aqui. Ela também é a mesma nessa parte da corda aqui, que também é a mesma nessa parte. Então, você tem sempre uma tração T agindo nessa corda. Eu vou apagar esses círculos que eu fiz só para não ficar muito poluído, tá? Porque tá meio... Então, você tem aí essa tração T agindo nessa corda. E você tem também que o comprimento do fio, ele é constante. Então, se aqui a gente mede L1, e esse, digamos que, né, esse movimento aqui do corpo, esse comprimento do corpo 1 até a polia 1 mede L1, do corpo 2 até a polia 2 mede L2, e esse pedaço aqui do fio, vamos dizer que mede L3 aqui e L3 aqui. Então, o que a gente vai ter? Quando o corpo 3 se movimentar, ele vai se movimentar sempre aqui na direção do L3, né? Então, o L3 ele aparece 2 vezes aqui. Já para o corpo 1, o L1 aparece só uma vez, para o corpo 2, o L2 aparece só uma vez. Então, a gente pode, chamando aqui de L1, aqui de L3, a gente vai ter 2 vezes o L3, e aqui de L2, a gente pode escrever essa expressão aqui. Então, o comprimento L1 mais L3 aqui, mais o L3 aqui, mais o L2 aqui, tudo isso tem que ser igual a uma constante. Então, o comprimento do fio, ele tem que ser constante. Vou apagar só para não ficar muito poluído. Então, vale essa expressão aqui. Então, com isso, o que a gente pode fazer? Se vale essa relação entre L1, L3 e L2, a gente pode fazer uma variação desse comprimento e aí a gente encontra uma relação entre as velocidades, se a gente faz uma variação no tempo. Então, se a gente fizer tudo isso num ΔT, a gente chegaria aqui V1 mais 2V3 mais... Desculpa, V1 mais 2V3 mais V2 tem que ser igual a 0. E a mesma coisa vale se a gente varia tudo isso de novo no tempo. E aí a gente chegaria nessa expressão para aceleração. Então, dado que você tem uma expressão para as variações espaciais, você consegue chegar nessa relação para velocidade e para aceleração. É como se você estivesse derivando 2 vezes, né, essa variação espacial, aí você chega nessa relação entre as acelerações. Então, a gente chega aqui, a gente pode reescrever dessa forma aqui, que o A3 é menos 1/2 de A1 mais A2. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, então, esse é o primeiro passo, né, encontrar essa relação, esse vínculo do nosso problema. O próximo passo é escrever os diagramas de corpo livre para cada um desses corpos. Então, a gente tem lá o M1, ele tem o peso e a tração. No caso do M3, ele tem aquela polia presa com com a corda aparecendo dos 2 lados. Aqui a gente está considerando que as polias elas têm massa desprezível. O raio dela não importa, tá? Porque a tração na corda ela vai ser a mesma.
Aí, no caso do M3, a gente vai ter 2T para cima e o peso para baixo. E no caso do M2, a gente vai ter o peso para baixo e uma vez a tração para cima. Então, como é que ficam as equações do movimento? A gente pode escrever a equação do movimento para cada um desses corpos. Então, para o corpo 1, a gente tem, colocando o Y aqui para cima, tá? Tudo que aponta para cima é positivo, tudo que aponta para baixo é negativo. Então, a gente tem a tração menos M1G é igual à massa do 1 vezes a aceleração do 1. 2T menos 3mg é a massa do 3 vezes a aceleração 3. E o T menos 2mg é igual a M2, a aceleração do 2. E a gente tem a relação entre as acelerações que veio do vínculo. Então, Caio, peraí, tem uma dúvida, né? Então, nós estamos considerando isso aqui, ó, vai se mover junto. Isso aqui está se movendo junto. Então, para baixo você tem o peso, que vai ser só o peso da massa M3, e para cima você tem 2T, porque essa polia ela se move junto com sua massa M3. Tá bom? Então, nessa parte aqui do problema, como eles se movem juntos e a polia ela tem uma massa desprezível, então, quando você escreve o diagrama de corpo livre, você tem 2T para cima e M3G para baixo. Só isso, tá bom? Bom, então, pessoal, acho que, então, quando eu escrevi esse diagrama aqui de corpo livre, eu já estou imaginando ali que tem a polia acoplada aqui, tá? Porque eles estão se movendo juntos, o M3 e a polia 3 se movem juntos. Bom, então, o que a gente tem que fazer agora? Digamos que o problema peça as acelerações, A1, A2 e A3 e a tração T. A gente tem 4 incógnitas e a gente tem 4 equações. Então, a gente consegue resolver esse problema. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Você vai ter que trabalhar com essas expressões para tentar isolar o A1, o A2, o A3 e, por último, a tração. Então, para isso, o que a gente fez? O que eu fiz, né, inicialmente? Eu fiz a expressão 1 menos A3. Então, eu cheguei nisso aqui e achei uma relação aqui entre A1 e A2 e as massas. Aí, depois eu fiz a expressão 2 menos 2 vezes a expressão 1. Aí, eu cheguei nessa expressão, é isso aqui, né? Aí, eu cheguei nessa expressão aqui entre A1 e A3 e em relação às massas. Aí, aqui é só álgebra. Tem que trabalhar bastante. Aí, o que eu fiz de novo aqui na próxima página? Peraí. Eu usei... Só que eu usei só depois, então guarda. Aí, o que eu fiz? Da expressão 5, eu isolei o A2 em termos de A1. E da expressão 6, eu isolei o A3 também em termos de A1. Por quê? Porque daí eu jogo naquela expressão que só tem as acelerações, e aí eu consigo obter só tudo em termos de A1. Aí eu consigo isolar o A1, então eu joguei essas duas aqui, nessa expressão. Aí eu consegui essa expressão zona aqui só em termos de A1 e A1. Aí você isola o A1 e consegue chegar aqui numa expressão onde você só tem o A1, que é sua incógnita, e as massas elas são todas dadas e o G também é dado. Então, com isso, depois de algumas continhas e simplificações e tudo mais, eu consegui chegar nessa expressão aqui para o A1, que só depende das massas, que é o que foi dado no problema. Aí, isso para o A1, tá, gente? Aí tem que fazer algo semelhante para o A2 e para o A3. E para achar a tração, a gente pode usar qualquer uma daquelas
3 equações que vieram dos diagramas de corpo livre, substituir o valor de A1, por exemplo, eu tinha lá a expressão 1 era dada por isso. Você tem o A1 só em termos das massas, então você consegue achar a tração também só em termos das massas, que também é só mais um monte de conta. Então, por exemplo, para você achar o A2, você teria que pegar a equação 5, isolar o A1 em termos de A2, pegar a expressão 7, isolar o A3 em termos de A2, e aí você joga tudo aqui. Aí você vai ter só A2 e as massas. Aí você consegue isolar o A2. Depois você faz algo semelhante para achar só... Aliás, aí você vai ter o A1 e o A2, você joga nessa expressão de novo para achar o A3. Então, assim, dado que você conseguiu escrever essas expressões, essas 4 equações do movimento, você tem que fazer a conta para conseguir achar cada uma das variáveis pedidas. No caso, as variáveis eram A1, A2, A3 e a tração na corda. Aí o resto eu deixo como exercício. Eu só quis fazer esse para mostrar para vocês como que você escreve essas equações de movimento e como que vocês acham esse vínculo entre o movimento de cada uma dessas polias. Deixa eu ver aqui, Tá, o Caio tem uma dúvida. Então, Caio, essa parte da corda na polia, ela vai ser sempre constante também. Então, assim, o jeito que eu escrevi é mais para simplificar a visualização. Mas essa parte aí, ela tá sempre constante. Então, por isso que eu não coloquei aqui. Mas você teria ali um 2πr sobre 2, né, em cada parte dessas polias, por exemplo, se a polia tem um raio R. E aí, quando você faz essa variação desses comprimentos, essa parte ela é constante, então ela desaparece e não aparece na expressão das acelerações. Então, se você quiser ser rigoroso e considerar cada um desses pedacinhos também na polia, você pode, mas como a corda sempre vai passar por ali, essa parte ela é constante, ela não muda o nosso resultado, tá bom? Tá. Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu quis fazer assim mais esses exercícios clássicos para relembrar para todo mundo os problemas. Na aula que vem... Isso mesmo, Eduardo. Essa parte aí da corda passando na polia é constante, então quando você deriva dá zero. Então, gente, eu quis fazer esses exercícios mais clássicos para dar a ideia geral de novo para vocês dessa parte de leis de Newton. Na aula que vem, eu vou fazer alguns exercícios de cinemática e lançamento de projéteis, e aí a gente pode pegar mais algum de leis de Newton que seja um pouco mais complexo, algum da lista, algum que vocês não tenham conseguido fazer. Se vocês quiserem mandar alguma sugestão, pode mandar. Então, eu acho que a lista vocês têm que fazer o máximo possível para a prova. Então, eu não tenho, assim, quais exercícios fazer. Não tenho... Tá, o 39 e o 44 a gente fez juntos, viu? Eu não sei se você é da minha turma, Esteves, ou você é da turma da Elzi? Ah, tá. A gente chegou a fazer, eu posso mandar de novo, eu posso revisar o 39 e o 44 com vocês. Só que eu vou ter que fazer isso na aula que vem, porque hoje o meu esposo, ele tem uma reunião agora às 10, e como a gente tem uma filha, a gente tem que se revezar para cuidar dela. E aí eu vou ter que terminar a aula com vocês em 3 minutos para ele poder participar dessa reunião. Então, hoje eu tive que fazer uma aula um pouquinho mais corrida por causa disso. Mas eu vou mandar para vocês o 44 e o 39 e na aula que vem a gente pode discutir eles também, revisar. Vocês têm mais algum exercício da lista 1 que vocês não conseguiram fazer, que vocês gostariam que eu fizesse?
Ninguém tem nenhum exercício para pedir? Tá bom, gente. Então, assim, eu estou disponível lá no grupo. Se vocês quiserem perguntar algum, pode perguntar. Sim, com certeza. Pode pedir pelo grupo do WhatsApp. Aí a gente discute na terça-feira que vem, tá bom? Obrigado por vocês terem entrado. Obrigado pelos alunos da EUSI que entraram também. Eu vou mandar o PDF para vocês. E semana que vem, terça-feira, às 9h, a gente resolve mais exercícios. Tá bom? Obrigada por vocês terem entrado. Bom dia para vocês.